Salve, salve, salve! Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Neste vídeo falaremos sobre o caminho mais simples à análise sintática. Como compreender de maneira simples a análise sintática? Como passar a gostar da sintaxe. Bom, sintaxe tem a ver com ordem, organização. Alguns conceitos são importantes para início. Bom, estratégia. A tradução dos nomes gramaticais. Dentro da nossa gramática existem nomes, entre aspas, bizarros, nomes estrangeiros e que merecem a tradução. Nós começaremos com 3: frase, oração e período. Frase é o mesmo que mensagem. Onde houver mensagem, existe frase. Em uma expressão como socorro, é uma frase, mas não é uma oração. Sabe por quê? Porque as orações têm exatamente aquilo lá em cima. SVC. Se possível, você anote isso para o resto de sua vida. SVC compreendem oração. As orações em nossa língua têm isso. Sujeito, verbo, complemento. Um exemplo simples é: ele precisa de dinheiro. Em ele precisa de dinheiro, nós percebemos sujeito, que é quem exerce a ação, ele precisa de dinheiro, sujeito, verbo, complemento. Isso é uma oração. É também uma frase, você perguntaria. Claro que sim, porque onde houver mensagem, existe frase. Ele precisa de dinheiro, frase e oração. Mas também é um período simples. O período, a noção de período na nossa gramática, envolve um conjunto oracional. O período pode ser simples, o período pode ser composto. Quando houver apenas uma oração, o período é simples, 2 ou mais, o período é composto. Agora, nós veremos 4 estruturas que facilitarão e muito as nossas vidas. Venham comigo então a nossa lousa com o seguinte. Nós temos: Silva nasceu em 1990. Ele escreve poemas. Nós gostamos de música. E Silva é teimoso. Se você quiser anotar, terá sim validade, é até importante que você anote. Estas 4 estruturas são frases, são orações ou são períodos simples? A resposta é simples. As 4 estruturas são frases, são orações e também são períodos simples. Cada uma delas passa uma mensagem, certo? E além de passarem uma mensagem, contém sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento. Agora há um outro ponto. São frases, são orações, são 4 períodos simples, certo? Bom, esse é são os nossos conceitos iniciais. Há um outro ponto extremamente interessante: o domínio envolvendo a complementação. Como nós daremos os nomes aos complementos em nossa sintaxe? Bom, praticamente todos os complementos serão ou objeto, ou predicativo, ou adjunto adverbial. Lembra do começo do vídeo? Qual será a nossa estratégia? A tradução dos nomes gramaticais. Bom, para objeto, o que é um objeto? Vamos pensar na lógica. A gramática tem muita lógica. O que é um objeto? Ora, um objeto é uma coisa. O que é coisa é objeto. Vidro, parede, porta, dinheiro, quadro. Isso é um objeto. Predicativo. Ora, predicativo é a mesma coisa que característica. Um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. E por fim, se for predicativo do objeto, a característica do objeto. E o adjunto adverbial remete a advérbio. O que é advérbio? Palavra de tempo, lugar, modo. Isso é advérbio, certo? Vamos aos exemplos então. Objeto, coisa. Predicativo, característica. Advérbio, lugar, tempo, modo. Vamos juntos então. Em 1990, não é um objeto. Eu não posso classificar esse complemento aqui como sendo um objeto. Não é uma coisa? Não. É um adjunto adverbial. É uma palavra temporal, uma palavra de tempo.
Mas depois nós temos poemas. O que é um poema? O poema é uma coisa, coisa é objeto. Música, a música também. Música é um objeto. Sim, uma coisa, objeto, música. E por fim, teimoso. Acho que você já acertou, teimoso não é coisa. Teimoso é uma característica. Aliás, uma característica do Silva aqui. Por isso, predicativo do sujeito. Não precisa nem escrever do sujeito. Basta saber que é uma característica, ótimo. Vamos repassar então a classificação de cada um dos complementos. Nós temos tempo, mas eu não posso escrever lá apenas tempo, né? Tenho que escrever os nomes técnicos. Adjunto adverbial, depois objeto, depois objeto e por fim o predicativo. Isso já é ótimo. Agora, há um outro papo muito interessante. A noção sobre transitividade. Vamos falar sobre os verbos transitivos agora. O que é trânsito? Não é que eu fiz aqui a letra T, que remete a trânsito? Trânsito é a mesma coisa que passagem. Um verbo só será chamado de transitivo se for complementado por um objeto. Transitivo, objeto. Quais verbos aqui são complementados por objeto? E, consequentemente, serão chamados de transitivos. Objeto, objeto. Transitivo, transitivo. De cá, o nasceu. Não é complementado por um objeto, logo, basta nós colocarmos o prefixo in ali. O verbo será chamado de intransitivo. Transitivo complementado por um objeto. Se não for complementado por um objeto, é intransitivo. Eu me lembro muito daquele nosso pensamento, por que morrer, nascer, acordar são verbos intransitivos? Porque não são complementados por objetos. Se forem complementados por objetos, serão chamados de transitivos, se não, intransitivos. Veja como entender a lógica da nomenclatura facilita e facilita muito. Bom, um último caso aqui é sobre o chamado verbo de ligação. Simples, é um fenômeno. Isso tem que gravar realmente. Quando o verbo ligar o sujeito ao predicativo, a característica do sujeito, o verbo será chamado de verbo de ligação, que é o que ocorre na quarta sentença, a letra D. Silva é teimoso, esse é verbo de ligação. Ligou o sujeito ao predicativo do sujeito. Estamos quase no fim da nossa análise sintática. Bom, espero que esteja muito claro aqui. Adjunto adverbial, objeto, objeto, predicativo. Por fim, eu quero lembrar com todos vocês a diferença entre o trânsito direto do trânsito indireto, porque nós pensaremos sempre na lógica da nomenclatura. O verbo transitivo direto não precisa do apoio da preposição. Já o transitivo indireto, sim, precisa dessa ferramenta da preposição. Ora, o que é mesmo a preposição? São aquelas palavrazinhas, quase todas monossilábicas, que servem para ligar preposição de, em, para, por, com. Quase todas são monossilábicas. De, em, para, por, a, para, por, de. São preposições, servem para conectar. Verbo que precisa delas, transitivo indireto. Agora, no nosso último ponto, envolvendo a base da análise sintática, nós teremos o seguinte. Vamos lá. Silva nasceu em 1990. Sujeito, quem executa a ação, ele quem nasceu. Sujeito, verbo intransitivo, adjunto, adverbial de tempo. Sujeito, verbo transitivo direto, não precisa da preposição, objeto direto. Sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Precisa aí da preposição, a ligação exercida pela preposição. Objeto indireto, transitivo e indireto. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. É muito importante
muito importante que você entenda a lógica da nomenclatura em nossa língua. Se você tiver alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, mande a mensagem ao meu Instagram, @DiogoArraes. Não se esqueça, se inscrever no canal e pressionar lá o sininho para receber as notificações aqui do Mesma Língua. Foi um prazer falar sobre sintaxe com todos vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!